No caso do Fortaleza, eu diria que não foi também uma grande novidade para esse comentarista. Não formei no time daqueles que estavam otimistas. Imaginei, mas o Internacional está mal. Dois times ruins. Foi. Vulneráveis. E mesmo assim, dentro dessa vulnerabilidade de cada um, os dois incompetentes, incapazes de criar situações mais inteligentes de jogo. Oportunidades de gol raras. Você vê o segundo tempo, tem o gol do Internacional. Tem uma bola na trave do Ademir e a do Mareiro, que o goleiro defendeu numa defesa complicada. Não tem mais nada. Jogo ruim. E no primeiro tempo aí entra uma outra questão que diz respeito à presença do treinador. Fica muito mal essa história do treinador dizer o seguinte, o Renato Paiva, o problema não é treinador. Exato. É o que você disse, o problema não sou eu, meu amigo. Então, como se ele fosse dizer. O material humano que me deram, ele devia ter completado. O problema não sou eu, já sei que não é treinador. O problema é que você me der para trabalhar. Era contradição, porque quando ele chegou, ele elogiou o elenco, falou que faltava confiança, botou o elenco lá em cima, e um monte de gente que chegou agora foi indicação dele segundo o clube. Exato. Então, assim, eu não consigo entender também. Ele nem podia dizer isso, porque quebraria o discurso dele mesmo. Inclusive, sobre isso, deixa eu trazer logo a Fernanda Alves, porque ela tem esse trecho aí pra gente, né, Fernanda? Pra gente comentar, inclusive, em cima da declaração do técnico Renato Paiva, como mencionou aqui o WB. Boa tarde, Fernanda Alves. Boa tarde, André, para você e para todo mundo que acompanha a Verdinha TV Diário, jogada segundo tempo. Exatamente. Renato Paiva, ontem, depois do jogo de mais uma derrota do Tricolor de Aço, deu diversas declarações na coletiva de imprensa e uma delas foi sobre essa situação de que ele não enxerga o problema como, de fato, um treinador, já que teve a troca este ano, a saída de Vojvoda para a chegada dele, e aí ele cita sobre outras situações, exemplifica sobre goleadas de outras equipes, citando que momentos no futebol que acontecem os contratempos, que ele não considera que seja um problema de fato da troca de técnico. Vamos acompanhar. Não sinto que o problema seja o treinador, sinceramente. Eu olho para o último jogo do Mirassol, que hoje ganhou 5-1 ao Bahia. 5-1. E nós dominámos o Mirassol em grande parte do jogo. Não parece que coletivamente o problema seja o treinador. Não parece que a equipa se arrasta em campo, não parece que a equipa não cria oportunidades, não parece que a equipa seja goleada, apesar de ter problemas, e um dos problemas é não defender bem, como é óbvio, mas não parece que o problema seja o treinador. Eu tenho o balneário, vejo a reação dos jogadores, sinto o balneário está comigo e, portanto, não me parece que esse seja o problema. Tá aí, eita, opa! Tá aí a declaração de Renato Paiva sobre esse assunto, que de fato, segundo ele, o problema da equipe não é o treinador, não é quem está ali liderando e organizando os processos de treinamento e as táticas aplicadas dentro de cada partida. Fortaleza perde para o Internacional. Dos destaques a gente traz Luca Prior, que mais uma vez chama para si a responsabilidade, marca o único gol do jogo, tenta criar mais chances, mas o Fortaleza de fato não se joga só com um atleta. Tem Elton Leite também, que impediu que fosse um placar mais elástico, já que fez grandes defesas e chegando no elenco recentemente, tem ganhado essa confiança do treinador e é uma peça que a gente percebe que vai se solidificando ali no gol, diante que tinha antes o João Ricardo, que ainda não teve a oportunidade de voltar desde a lesão, André. Pois essa declaração aí do Renato Paiva, foi interessante o Wilton Bezerra tocar logo nesse assunto, porque a gente tinha comentado sobre isso, né, conversado com a Fernanda, e eu achei, confesso, Brenão, uma tentativa assim muito cômoda do Renato Paiva de limpar a barra dele. E também, André, de colocar como se o trabalho dele, por exemplo, não fosse um trabalho bem ruim até aqui. Por questão de resultado, por questão de desempenho da equipe. Porque o Renato Paiva, nos primeiros 3, 4 jogos, eu acho que a gente conseguia até pontuar uma coisa ou outra de tentativa de mudar. Não é que foi dado para vir, mas tentou fazer algo diferente. Por exemplo, nos 2 primeiros jogos, a gente conseguiu ver, em alguns momentos da bola parada, o Fortaleza tentar jogar ensaiado. Não que fosse uma execução perfeita, mas tentar, que era uma coisa que não tentava com o Vojvoda, que a gente não via. Mas nem isso mais. A gente conseguiu notar, por exemplo, nos 3 primeiros jogos, até, por exemplo, a partida após a do Red Bull Bragantino, que o time tentava jogar mais aproximado, com os jogadores chegando mais perto e até diminuída a quantidade de erro de passe. Hoje é totalmente diferente.
É um time extremamente espaçado, apostando em bola longa e errando, devolvendo a bola muitas vezes para o adversário. Então, nem isso se sustentou, nem isso se manteve. Então, o trabalho até aqui não é legal. Para que ele venha e diga isso. Não, o problema não é treinador. Não que a culpa seja 100% dele, claro que não é. O Fortaleza está fazendo o que ele já fazia nos momentos finais com o Vojvoda. Jogando em campo totalmente desconexo ali, muitas vezes sem saber o que vai fazer com a bola, sem saber como vai propor, ou o que vai propor, ou se vai propor. A gente já tinha visto isso antes com o Vojvoda também. Mas, como você falou, é como se ele colocasse o seguinte, ó, nada aqui é responsabilidade minha, e é também. Já são 10 partidas. Ele já tá aqui há um tempo, já teve semanas também, 100 jogos no meio de semana para que ele pudesse trabalhar. Então ele também é parte hoje do problema, ele também é parte da maneira como o time se comporta, ele também faz parte do todo dessa situação em que o Fortaleza se colocou. E a maneira como ele fala aí é como se ele estivesse se eximindo, e não pode ser assim. E além de ser parte do problema, ele deveria ser parte da solução. E acho que aí é que entra o ponto, WB. Porque ele pode dizer, a questão aqui não é treinador, é o elenco e etc, parará, beleza. Mas ele foi contratado para encontrar novas soluções, porque com o Vojvoda o negócio não estava dando certo. Fato é que em 10 jogos com apenas uma vitória, 6 derrotas, ele não está encontrando soluções. É verdade. E tem mais um detalhe. Eu compreendo que durante 30 dias você não faz um time de futebol. Não adianta você querer achar que em 30 dias você pega um material que você pouco conhece e lapida esse material e apresenta resultados imediatos. Eu compreendo. Em futebol é necessário tempo. Tempo. E 30 dias não é o tempo ideal. Ele tem 30 dias? Tem mais. Tem mais. Sim, mas mesmo assim, bota mais 10 dias, bota 40 dias. 40 e pouco. Não dá para formar um time. Ninguém está exigindo ou imaginando que isso seja possível. Futebol não é desse jeito. Não é dessa forma. Agora, é incompreensível quando, por exemplo, num determinado jogo aí, que o Fortaleza perdeu, ele disse que o time não apresentou dentro de campo, não desenvolveu o que ele pediu. Você lembra? Lembro. Foi na eliminação da Libertadores, contra o Vélez, fora de casa. Pois é, ele chegou e disse, não, o time não obedeceu às minhas determinações. Quer dizer, mais uma vez dizendo, o problema foi do time que não fez o que eu queria, o que eu desejava. Aí depois ele chega e afirma que o problema do time não é treinador, só pode ser jogador, só pode ser o material. Os resultados conspiram contra o treinador do Fortaleza, que, diga-se de passagem, não teve uma contratação impactante. Não nos pareceu, na época, e a gente comentou aqui, a escolha por Renato Paiva como uma escolha que gerasse alguma expectativa boa, não é verdade? E eu acho que a sua fala, ela impacta de forma negativa para ele, para o time, porque o que é que se desejava? Um trabalho no sentido de acalmar esse time, de controlar a ansiedade desse time. Eu coloquei, inclusive, uma sugestão talvez útil, até escrevi para o Diário do Nordeste. O que é que o time precisaria fazer? Claro que eu não estou aqui dizendo que se orientasse o Fortaleza eu faria isso, não. Coisas naturais, óbvias, entendeu? O que é que se viu? No campo da ansiedade e, sobretudo, da tentativa de se organizar dentro do campo. Existe a boa vontade do jogador. O que esse Priol fez é um espanto. Não foi só pelo gol, não. Ele quis carregar o time nas costas o tempo todo. Esse se expõe, combate, ataca, finaliza. Bela atuação. Esse lateral esquerdo do time do Internacional, que joga demais. Mas o que é que se viu? Ele recebe uma abafa, coisa normal de um time como o Internacional. É uma velha prática. Vamos abafar nos primeiros 15 minutos, que eles entrarão em desespero. Claro que esse abafa só será dado se o adversário permitir, pô. Ninguém combinou com os russos. E o que é que você observa? O Internacional que não fazia outra coisa senão jogo aéreo. O tempo todo jogo aéreo. Direto. Jogo aéreo. E a defesa do Fortaleza perdida. Jogadores buscando assim a quem marcar. Não sabiam se marcavam a bola, se marcava o jogador. Resultado, 2 testadas na frente. No susto. Em que o Elton pegou no susto. Quer dizer, logo ali ficou a impressão que o Fortaleza iria ser massacrado. E eu pensava, pô, contra o Internacional,
Isso acontecendo. Mesmo assim, o time do Internacional foi incapaz. Ele teve aquela pressão, 2 bolas que o Elton defendeu e só marcou o gol porque o Brito se precipitou. Tanto é verdade que o Internacional não é essas coisas todas, que depois disso, Fortaleza empatou e teve condição de desempatar o jogo. Marca mal a bola longa do time do Fortaleza, deixava o Internacional perdido. A jogada principalmente com o Breno Lopes. Quer dizer, tinha solução. Existia solução. O que existe é a pressa, é a agonia, é a tentativa de acertar, que torna o time vulnerável. O Pacheco jogou bem, deu a vida para não perder o jogo o tempo todo. O próprio Mancuso. Você achou que o Mancuso foi bem? Não, o Mancuso em termos de fazer força, perdeu uma grande oportunidade de ir e vir. Eu discordo. Não, tudo bem. Eu discordo 100% de você quanto ao Mancuso. No campo do esforço. Ele teve a grande oportunidade. É um jogador que se dedicou, então, assim como o time do Fortaleza. Se perde pela pressa de fazer a coisa correta. Porque bem, extraordinariamente bem, meu querido, não tem ninguém, ou quase ninguém. Você vê o meio campo. O Rossetto e o Matheus totalmente fora do jogo. O Briossi se empenhando a fundo e eles fora do jogo. Na peça de ataque eu nem falo, porque o Lucero é um negócio muito sério. Não é? Tinha só o Breno. Qual é a outra solução? Quer dizer, e o estado de espírito do time? Essa é que são, porque aquele time do Internacional é ruim. O Internacional é ruim como o Grêmio. E vem numa crise danada também. Como? E vem numa crise danada. E vem numa crise, um time vaiado pela torcida o tempo todo. Aí, diante desse time, Fortaleza não consegue um acerto, né? Pelo menos uma forma de controle emocional para fazer as coisas. Então, quando é que isso vai ser conseguido? Aí eu fico a imaginar que tipo de orientação. Eu acho que esses problemas, essas declarações ficariam bem intramuros. Isso não fica bem pro treinador, tá dizendo. O time não é treinador, o jogador não obedece o que eu pedi. Não é legal. Bom, então, eu vou dizer uma coisa. Difícil a situação do Fortaleza, porque o que o torcedor quer imediatamente é a demissão do treinador. Mas demitir a essa altura dos acontecimentos, vocês já pensaram que confusão? Rapaz, grande, viu? E é grande. Tem assunto pra gente conversar mais ainda, Brenão. Quero ouvir mais a tua opinião. Deixa eu só trazer o meu amigo Vanderlei, porque ele chega aqui com a gente pra falar sobre saúde, pra falar sobre o magnésio, da Lírio Suplementos. Setembro começando. É mais um mês, é mais uma oportunidade de você investir na sua saúde. Fala comigo, Vanderlei. Boa tarde, tudo bem, meu amigo? André, boa tarde para você. Olha, as pessoas ficam perguntando por que eu preciso do magnésio. Magnésio, qual que é o sinal que eu preciso entender? Aquela fraqueza, aquela moleza, aquela falta de energia. A pessoa come, uma falta de energia, um cansaço, uma canseira, precisa do magnésio. Por quê? O corpo não está absorvendo todas as vitaminas, os nutrientes. Gente que não dorme bem, sabe? A pessoa tem aquele sono leve, qualquer coisinha, o cachorro latiu na rua, acorda. Demora para dormir, qualquer coisinha, acorda. E depois, sai, fica para lá, para cá, né? Vai para a rede, tá na rede, não dá, vai para uma cama, um colchão, nada resolve. No outro dia a pessoa está dormindo em pé. Precisa do magnésio. Por quê? O corpo não está produzindo o hormônio da melatonina. O estresse, a estafa mental, gente nervosa, qualquer coisinha já quer brigar. Qualquer coisinha já quer brigar, já quer puxar a faca, meu Deus do céu. Essa falta de controle é falta de nutrientes no cérebro. O magnésio é importante. E agora vamos falar de dor. Às vezes a pessoa está com tanta dor, dói o corpo inteiro. Onde que dói? O corpo inteiro. Esse desgaste, ele pode ser uma inflamação, uma artrite, uma artrose, uma pancada, um tombo que a pessoa caiu, que gera esse processo. Então, o magnésio, ele é interessante. E principalmente essa fórmula, que não é diferente de farmácia, gente. Você vai comprar aqueles produtos em farmácia, é um magnésio comum. É um magnésio que, para você ter resultado, você tem que tomar 6 meses, 1 ano. Aqui eu estou falando do magnésio que você toma na primeira semana, já dá resultado. É resultado rápido, tá? E você tem a condição de garantir isso ligando agora, no 0800 787 9090. Ô, Vanderlei, começo de mês,
Setembro tá começando. Setembro é o mês do meu aniversário. Dia 16 de setembro eu vou completar aniversário. Então começa o mês trazendo promoção da boa, Vanderlei. Vamos lá. Então já vou adiantar aqui, ó. Geralmente a pessoa ganha a JBL. Eu vou dar a caixa de som JBL, eu vou dar um smartwatch. Que é isso, doido? Ei, macho, velho, o que você tá falando? Smartwatch é um relógio, doido. É um relógio que você coloca assim, ele monitora seu coração, né? A hora que você tem um infarto, ele apita lá, ó, cuidado com o coração. Desacelera. Ele monitora a sua pressão. Eu vou dar de presente para você, tá? São 2 presentes. Você vai ligar no 0800 787 9090. O André, eu tenho uma condição aqui que é só para aposentado. Mas eu vou fazer para todo mundo. Não, vou fazer para todo mundo que ligar. Qualquer coisa eu falo, foi o André que pediu. Mesmo se não é aposentado, é desempregado, tá pegando papel na ventania, vou fazer essa parcelinha. 0800 787 9090. Ô macho. Ei, macho, liga. Ó, 0800 787 9090, meu sócio. 0800 787 9090. Liga agora e pode falar isso aí que o Vanderlei disse, que eu assino embaixo. Valeu, Vanderlei, até mais. Valeu, um abraço. Jogada. Não, continuando esse assunto do Renato Paiva. Será que já é momento? Ou tem muita gente já pensando nisso aí, mas valeria avaliar uma troca de comando? O meu ponto, André, não é nem esse, porque eu não sou de dizer que tem que demitir ou que tem que ficar o treinador. O que eu acho é o seguinte, se tivesse que trocar, o momento seria esse, porque você tem 13 dias até o próximo jogo. Seria um tempo mínimo, o mais curto possível, para que alguém chegasse, conhecesse o elenco e tivesse tempo de desenvolver uma ideia, a mais simples que fosse. Se fosse para mudar, eu acho que o momento seria esse, mas essa avaliação tem que ser da diretoria. Essa avaliação é de quem tá lá dentro e acompanha o dia a dia, não só dos jogos, mas dos treinos. Que vê como é que os novos jogadores estão chegando, como é que ele tá trabalhando no dia a dia a inserção dessas peças, se ele tá trabalhando uma nova ideia, se ele tá buscando um outro estilo de jogar, mesmo que a gente não veja isso no jogo, porque algumas vezes o treinador testa algumas coisas, mas ele só aplica dentro do jogo quando ele acha que o time pode executar aquilo sem maiores problemas. Então a gente não acompanha os treinos. É difícil eu chegar aqui e dizer tem que mudar ou não tem que mudar. Agora, o espaço, a janela que se apresenta agora até o próximo jogo contra o Vitória é um momento que você não vai ter para oferecer para um treinador futuro que viesse depois numa troca posterior. Você não teria esse momento. É verdade. Por isso que eu acho que se pensam em trocar, se pensam em mudar, a informação que eu tenho é que não se pensa nisso lá dentro, esse seria o momento. Mas o meu ponto quanto ao Renato Paiva, quando eu estava destacando aqui que ele faz parte também desse problema hoje, porque são 10 partidas, é óbvio que não dá para em 1 mês e meio, em 1 mês e 2, 3 semanas, você transformar uma equipe. Mas você consegue aplicar e colocar algumas coisas diferentes, algumas ideias. Eu falei aqui que nos primeiros 4 jogos a gente conseguiu notar pequenas coisas que ele conseguiu introduzir. A questão da jogada ensaiada, que apareceu algumas vezes. A questão da aproximação. A gente notava que o Fortaleza realmente tinha mais jogadores do meio do campo para frente para tentar ganhar aquele meio campo. Dava para notar isso nos primeiros 4 jogos do Renato. Especialmente do segundo para frente, que o primeiro ele teve 2, 3 dias para treinar. Mas a gente conseguia, porque no segundo jogo ele já teve 1 semana. Então a gente notava algumas coisas, algumas ideias que ele começava a desenvolver. E do jogo do Botafogo para cá, nada disso tem sido visto. Do jogo do Botafogo pra cá, as últimas 6 partidas do Fortaleza são completamente diferentes das primeiras e muito mais parecido com o que o time apresentava antes com o Vojvoda, que gerou a troca de técnico. É isso que eu tô colocando. Se ele tentou mudar alguma coisa nas primeiras partidas, o que dá pra notar é que de lá pra cá houve uma evolução, voltando ao ponto de partida de quando ele chegou. Ele destacou muito quando chegou da questão da confiança. Esse time precisa de confiança. Esses jogadores precisam acreditar mais. E parece que aquele efeito que toda troca de técnico causa, acabou. Que é um efeito imediato, mas que não se sustenta por uma Série A, onde você vai jogar até dezembro. Então o que a gente tá falando aqui é que hoje com o Renato Paiva não tá nada diferente do que a gente via com o Vojvoda na época que ele saiu. Na época que a troca aconteceu. As pequenas coisas que ele tentou introduzir no início do trabalho, a gente não tá vendo mais hoje. E a gente não sabe nem o time que o Renato Paiva tem de ideia na cabeça. Porque se o Vojvoda trocava time jogo a jogo, o Renato tá fazendo a mesma coisa. A gente também não tem noção hoje de qual é o time titular do Renato, do que é que ele imagina para ser o esqueleto da equipe, a base, não dá para imaginar.
E aí, torcedor tricolor, participa com a gente, manda a tua opinião. 98887-1306. Na volta do intervalo, a gente